Vocês conhecem a Mulher Gato, certo? Alguns de vocês inclusive devem conhecer até o Homem Gato. Mas vocês já ouviram falar no Pantera? E não, eu não tô falando do Pantera Negra, eu tô falando do Pantera, herói da DC Comics. Pois bem, hoje nós vamos conhecê-lo. E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de mais um super-herói pouco conhecido da DC Comics. Hoje nós vamos falar do Pantera, boxeador que acabou se tornando um herói felino. É muito comum ter personagens que fazem referência a felinos tanto na DC quanto na Marvel. Então temos aí Mulher Gato, Homem Gato, Cheetah, Pantera Negra e etc. E um desses heróis, que é conhecido na gringa como Wildcat, aqui no Brasil é chamado de Pantera. E hoje basicamente vamos conhecer a sua história. Lembrando que esse vídeo foi a sugestão do Jackson Ciccone. Queria agradecer pela sugestão. E se você tiver alguma sugestão, é só você colocar aqui embaixo que eu vou dar uma olhada. E aí eu posso até trazer o seu conteúdo aqui para o nosso canal. Então já se inscreve aqui no nosso canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam esse herói da DC. E também deixe seu like para que você possa mostrar para a gente que está gostando desse tipo de conteúdo, de heróis de quadrinhos, né? Então deixe seu like para fortalecer o nosso conteúdo. Bom, então vamos começar. O Pantera, ele fez a sua estreia na revista Sensation Comics, edição número 1, de janeiro de 1942. Esse quadrinho também foi o quadrinho de estreia do Mr. Terrific, né, do Senhor Incrível, que nós já falamos aqui no canal. Ted Grant, ele era um rapaz que gostava muito de praticar esportes. Mas o esporte em que ele mais se destacava era, sem sombra de dúvidas, o boxe. Ele era um excelente boxeador. Muita gente via um futuro promissor, né, uma carreira promissora no boxe para o Ted Grant. Mas ele não queria ser um boxeador. Originalmente, ele queria ser médico, né, ele queria fazer medicina e salvar vidas, como um doutor, né, um médico. Só que a morte do seu pai faz com que ele mude de planos, porque o pai dele não tinha dinheiro para deixar de herança, só tinha dinheiro para pagar as dívidas dele. E o Ted teve que largar o curso de medicina porque não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro para pagar o curso. E aí ele começou a perambular pelos cantos até que ele encontrou um cara sendo abordado por dois assaltantes. Ele interviu, ele atacou os dois assaltantes e colocou eles para correr. E aí ele percebeu, né, depois que a pessoa que ele salvou era ninguém mais, ninguém menos que Soccer Smith, né, que era campeão dos pesos pesados. Após salvar o Soccer Smith, o Soccer o convida para ele treinar em sua academia. E aí o Ted Grant começa a treinar o boxe, né? Ele começa Eita! Então o Ted Grant, ele começa a treinar boxe, né? Ele começa a desenvolver suas habilidades de luta. E isso acaba chamando a atenção de dois agentes inescrupulosos, Flint e Skinner, que queriam agenciar o Ted. E aí eles começaram a agenciar o Ted, né? Eles também agenciavam o Soccer. E aí o Ted começou a crescer muito no boxe. Ele começou a derrotar vários inimigos, vários adversários, né, perdão. E aí ele acaba crescendo tanto no boxe que ele teve que desafiar o atual campeão, né, que era justamente o Soccer Smith. E aí haveria a luta entre os dois, né, o Ted contra o Soccer. Só que os agentes queriam que o Ted vencesse, porque se o Ted vencesse, o Soccer ia pedir uma revanche. E aí obviamente seriam duas lutas, e sendo duas lutas, eles ganhariam muito dinheiro. E aí, para garantir essa vitória, um dos agentes coloca uma lâmina envenenada na luva do Ted Grant. E aí o Ted Grant acerta um soco no Soccer Smith, só que a quantidade de veneno na lâmina estava tão grande, né, a dosagem foi errada por parte dos agentes, que o Soccer Smith acabou morrendo. Ele morre envenenado por conta da lâmina. Os juízes da luta acabam encontrando a lâmina dentro da luva
do Ted Grant, e o Ted Grant acaba sendo preso, acusado de ter assassinado o Soccer Smith. Ele é preso injustamente. Só que o Ted sabia que os agentes tinham feito essa maracutaia contra ele. Então o que é que o Flint e o Skinner fizeram? Eles jogaram um carro em cima do carro da polícia que estava transportando o Ted. E aí no choque o carro acaba caindo numa ribanceira e as pessoas que estavam no carro acabam falecendo, com exceção do Ted Grant. O Ted Grant sobrevive ao acidente. E aí o Ted mais uma vez está no meio da rua e ele acaba encontrando um garoto. E aí o garoto estava reclamando porque outro menino havia roubado o seu quadrinho do Lanterna Verde. Lembrando que nessa época o Lanterna Verde era o Alan Scott. O Ted ficou curioso para saber a respeito desse Alan Scott, desse Lanterna Verde, e o menino explicou que o Lanterna Verde era um rapaz que usava um disfarce para lutar contra o crime. O Ted se inspirou nessa explicação e ele teve uma grande ideia. Basicamente ele ia se disfarçar, ele ia fazer um disfarce para lutar contra o crime. Ele seria não mais um lutador de boxe, de rings, mas ele seria um lutador contra o crime. Então ele acabou dando $1 para esse menino, que ficou tão feliz, mas tão feliz, porque agora ele não precisava nem só comprar um quadrinho do Lanterna Verde, mas como ele também podia comprar um quadrinho do Flash. Então, basicamente, o menino tem os gostos bem heterodoxos para um personagem da DC, porque normalmente eles gostam mais de Batman e de Superman. Mas enfim, e aí nesse momento que o Ted Grant ele veste o seu manto, ele se torna o Pantera, ele vai atrás dos agentes Flint e Skinner e faz com que obriga eles a confessarem que foram eles que assassinaram o Soccer Smith, colocando a lâmina na luva do Ted Grant. E aí o Ted Grant acaba sendo inocentado, enquanto que os dois agentes acabam sendo presos. O Pantera ele tem uma grande carreira dentre os super-heróis. Ele acaba lutando inclusive na Segunda Guerra Mundial, e é nesse evento que ele acaba ganhando um dos seus principais poderes, a habilidade de ressuscitar. Foi nesse período que o King Inferno e o Giovanni Zatara, que é o pai da Zatanna, eles amaldiçoam o Pantera com a capacidade da ressurreição. O Pantera é capaz de ressuscitar 9 vezes. Se ele morrer 9 vezes seguidas, aí a 10ª ele morre de vez. Mas caso ele morra menos de 9 vezes, ele pode recuperar as suas vidas depois de algum tempo. Dentro da sua carreira, o Pantera também fez parte da Sociedade da Justiça da América, um grupo de super-heróis encabeçado justamente pelo Alan Scott, pelo Lanterna Verde. Olha aí que coincidência maravilhosa aí. E aí ele participa de várias aventuras junto com a Sociedade da Justiça. Porém, em um dado momento, o Ciclone Vermelho, o androide Ciclone Vermelho, acaba saindo de controle. Inclusive acaba ferindo muito fortemente o Pantera. O Pantera perde boa parte das suas vidas e aí ele acaba sendo muito ferido por conta desse ataque do Ciclone Vermelho. O Ted Grant acaba aposentando o manto, porém a sua neta, Yolanda Montez, acaba assumindo o manto de Pantera e ela acaba se tornando a segunda Pantera. O manto do Pantera ele passa por outros personagens, ele não é usado só pelo Ted Grant, apesar de que o Ted Grant ele é o principal de todos os Panteras. Infelizmente a Yolanda acaba sendo morta pelo Eclipso, o que obriga o Ted a voltar a ser o Pantera. E aí posteriormente o Ted Grant ele acaba se destacando não apenas nas lutas, mas ele acaba se destacando no backstage, ele acaba se destacando em outros aspectos. Ele acaba sendo um grande professor para alguns dos grandes personagens da DC. Inclusive, ele foi um dos que treinou o Bruce Wayne, quando o Bruce Wayne foi se tornar o Batman. E ele treinou também a Selina Kyle, antes dela se tornar a Mulher Gato. E ele também treinou a Canário Negro. E aí depois que aconteceu a crise das Infinitas Terras, no pós-crise, houve algumas mudanças na história do Ted Grant. Ele continuou sendo um lutador, porém ele tem a sua primeira grande derrota, porque quando ele estava lutando contra um garoto mais velho, ele acaba pensando na menina que ele gosta, ele acaba imaginando a menina que ele gosta, ele
tem esse negócio de moleque apaixonado e tal, e ele acaba perdendo. E aí, vendo que ele perdeu por causa do amor, ele passa a ser um personagem que rejeita o amor. Ele passa a ser alguém que acha que o amor é só uma distração que faz com que ele perca o foco. Curiosamente, a primeira história que ele aparece no pós-crise foi uma história spin-off, o especial da Mulher Gato, Piu Piu e Frajola, número 1, de outubro de 2018. Sim, ele aparece nesse quadrinho. Esse quadrinho eu achei bem legal porque basicamente é o Piu Piu e o Frajola invocando vários personagens com o tema de gato e de pássaro, e eles se enfrentando e tal. É um quadrinho bem bacana. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pro canal. E aí, basicamente, no pós-crise ele vive uma vida dupla de super-herói e lutador. E é o curioso que nos eventos de O Relógio do Juízo Final, o Dr. Manhattan mata o Alan Scott. Isso faz com que a Sociedade da Justiça nunca tenha existido. E aí, basicamente, o Pantera acaba deixando de existir durante algum tempo, mas ele volta a existir quando o Dr. Manhattan restaura a linha do tempo, no final da Mega Saga. Bom, agora vamos falar dos poderes do Pantera. O primeiro grande poder, que foi algo que a gente já citou aqui, é a capacidade de ressuscitar. O Pantera ele pode ressuscitar até 9 vezes consecutivas. Isso acontece porque nos Estados Unidos as pessoas acreditam que gatos têm 9 vidas. Ou seja, se o Pantera fosse brasileiro, ele teria só 7. Né? Teria uma desvantagem de 2 vidas. Né? Então, sorte dele é que ele é americano. Além disso, o Pantera tem envelhecimento lento e tem visão hiperaguçada. Ele consegue enxergar no mais absoluto escuro. Mas além dos poderes, ele também tem grandes habilidades, sendo um mestre em várias artes marciais. Dentre os estilos que ele domina estão capoeira, Hapkido, Muay Thai, Krav Maga e o principal de todos, que é o estilo que dá a base da luta dele, que é o boxe. Né? Ele é um grande boxeador, inclusive campeão dos pesos pesados. Por fim, nessa questão das habilidades, ele tem esse Kettle Cycle aí, que é uma moto de gato. Sim, o Pantera tem uma moto de gato, né? E os olhos de gato são as lanternas, né? É um bagulho bem ridículo, mas enfim. Nem todo super-herói voa que nem o Superman, ou é mega rápido que nem o Flash. O Pantera tem várias versões em outras mídias. Algumas das versões dele são as seguintes: ele aparece no desenho da Liga da Justiça e em Liga da Justiça Sem Limites. Ele aparece em Batman Bravos e Destemidos, em Justiça Jovem, na série DC Super Hero Girls, um desenho para meninas. Ele aparece em Teen Titans Go. Ele aparece nas HQs de Injustice. Ele aparece no DC Universe Online, né, no jogo de MMO da DC. Ele aparece no jogo Arcanite, mais precisamente ele aparece no cartaz de luta que foi cancelado. E ele aparece também em 3 séries: em Smallville, em Arrow, obviamente no Arrowverse, e na série da Stargirl aparece o Ted Grant e aparece também a Yolanda Montez. Aparecem 2 Panteras lá. Por fim, uma última curiosidade é que o Pantera ele já foi título em 2 HQs. Ele teve 2 séries de HQs, uma com o Batman e uma com a Mulher Gato, 2 dos seus principais discípulos. Bom, então é isso. Essa é a história do Pantera, né, e suas habilidades. E aí, o que é que você achou desse herói? Você gostou dele? Você quer conhecer mais coisas a respeito? Comenta aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso canal. E deixe seu like. Deixe seu like para mostrar que você gostou desse estilo de vídeo. Basicamente a gente está nessa jornada aí para conseguir os 1000 inscritos até o fim do ano. E aí eu conto com a ajuda de vocês. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui embaixo falando de outros heróis da DC, para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!